Um dos questionamentos mais significativos que eu tenho ouvido ao longo dos últimos anos, ao conversar com pessoas, passando por necessidades, passando por crises, é o questionamento com relação ao entendimento acerca dos planos de Deus. Eu não consigo entender o que Deus está fazendo com a minha vida, Renato. Eu não consigo entender porque Ele permitiu uma situação tão dura, tão difícil. Eu não consigo entender porque durante tanto tempo, porque Ele não estendeu a mão antes, porque Ele não enviou alguém que pudesse me ajudar quando eu mais precisava, porque não eliminou do meu caminho aqueles que hoje me fazem sofrer de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão profunda. Esses questionamentos não são apenas questionamentos que eu ouço, esses são questionamentos que eu também faço. Eu já sou discípulo de Jesus há mais de 25 anos, tenho trabalhado como pastor há quase 15 anos, e eu mesmo, na minha caminhada, em meio aos meus desafios pessoais e familiares, às vezes me pego fazendo essas mesmas perguntas. Por quê? Por que assim? Por que dessa forma? Por que não me livrando de um perigo e de uma situação tão constrangedora assim? O Deus que eu não consigo entender. Esses questionamentos, logo do início é bom a gente ponderar acerca do seguinte: eles não são uma afronta contra o conhecimento de Deus e nem mesmo contra a confiança no caráter dele. Um teólogo norte-americano chamado Christopher Wright, certa vez disse o seguinte: conhecer e confiar em Deus não tem necessariamente a ver com entendê-lo. Na vida diária, geralmente temos de confiar em pessoas sem entender muito bem como elas agem. Semelhantemente, conhecer a Deus, amá-lo e confiar nele de todo o coração, de toda a alma e de toda a força não é o mesmo que entender Deus em todos os seus caminhos. Da mesma maneira como você conhece a sua esposa, mas muitas vezes não a entende. Da mesma forma como você conhece o seu marido, mas muitas vezes não o entende. Da mesma forma como você conhece profundamente alguns dos seus amigos. Em alguns momentos você tem a clara convicção de que você não os entende. Semelhantemente é o que acontece na nossa relação com Deus. E por que deixaria de ser assim? Se Ele é muito maior, muito mais misterioso do que as demais pessoas que nos cercam e que nos envolvem. Essa história da incompreensão acerca da maneira como Deus age é muito mais comum na narrativa bíblica do que nós podemos imaginar. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Primeiramente, Abraão não entendeu a necessidade da destruição das cidades de Sodoma e de Gomorra. Deus se aproximou de Abraão e disse: eu não aguento mais olhar para essa cidade e para a maneira como eles vivem. Eles abriram mão completamente de mim, das minhas instruções, dos meus valores, dos meus princípios, e vivem uma realidade que eu odeio, que eu abomino. E Deus disse: eu vou destruir essas duas cidades. Imediatamente Abraão manifesta a sua incompreensão acerca do que havia no coração de Deus para afirmar o que ele havia afirmado. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? O Senhor vai abrir mão da sua justiça para agir com tanta violência e com tanta dureza para com o povo de Sodoma e de Gomorra? Uma outra incompreensão: Sara não entendeu a promessa de sua gravidez depois de tanto tempo. Você que conhece a história bíblica sabe que Sara não podia ter filhos. Uma mulher estéril. E uma mulher estéril, naquela época, era uma mulher que não servia para praticamente nada. Mulher naquela época servia para procriar e para cuidar da casa. Se ela não podia procriar, metade do que ela significava, ou podia significar, havia ido para o ralo. Você consegue imaginar com isso o sofrimento de Sara, durante anos pedindo para o Senhor:
Eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Eu preciso disso, Senhor. E quando essa mulher chega na idade avançada, já velhinha, ela recebe ao lado do marido uma promessa: você vai engravidar e eu vou fazer da sua descendência o meu povo escolhido e vou me manifestar na terra através de vocês. Ela não compreendeu, não entendeu essa promessa feita por Deus nesse momento da vida, e diz: depois de estar velha e meu senhor idoso, ainda terei esse prazer. Ironicamente, Sara se coloca diante do Senhor dizendo: sério? O senhor tem certeza do que o senhor está falando? Eu não consigo entender, por que agora? Eu passei o melhor da minha vida, do meu vigor, clamando por isso, e por que nesse momento? Por que não há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, mas agora? Agar foi uma outra mulher que não entendeu alguns porquês. Não entendeu o porquê Deus permitiu que ela e seu filho fossem abandonados no deserto, à beira da morte. Quando Sara disse: Abraão, eu não quero mais essa mulher, Agar, perto de nós. Mande essa serva embora. Imediatamente Abraão chega para o Senhor e diz: Senhor, olha só o que a minha esposa está dizendo, está querendo que eu dispense a minha empregada, quem vai cuidar dela? E o Senhor disse assim a Abraão: dispense, ouça a sua esposa, mande essa mulher embora. E ela recebe essa notícia, vai para o deserto com o filho, e depois de alguns dias caminhando no meio do deserto, ela percebe que a comida começa a acabar, que a água começa a acabar, e ela solta o filho por exaustão no meio do caminho, dá mais alguns passos, e diz numa espécie de desabafo profundo: Senhor, eu não posso ver o menino morrer. Por que, Deus? Por que permitir uma situação tão constrangedora como essa? Por que, ao invés de dar vazão àquilo que Sara tinha dito, não desdizer a palavra daquela mulher e me manter num lugar seguro? Por que no deserto? Por que com uma criança que não tem nenhuma culpa acerca do que aconteceu até esse momento? Por quê? Moisés foi alguém que também provou dessa incompreensão. Ele não entendeu a decisão de Deus em negar-lhe a entrada na terra prometida. Moisés foi aquele que Deus usou para tirar o povo das garras do Egito, do faraó, e durante muitos anos ele conduziu o povo no deserto. Grande expectativa de entrar na terra prometida. Mas quando chegou o momento, depois de muitos anos, o Senhor se aproximou dele e disse: Moisés, o seu trabalho encerra por aqui. Você não vai colocar os pés na terra prometida, eu vou levantar um outro homem, esse outro homem vai conduzir o povo e eu vou concluir a minha promessa. Ele se apresenta diante do Senhor e diz: Senhor, deixa-me atravessar, eu te suplico. Eu não apenas peço, mas eu suplico, porque o que eu passei até esse momento não foi simples, não foi fácil. O Senhor não pode facilmente dizer para mim não a essa altura do campeonato. Eu te suplico, eu quero ver a boa terra com a qual eu sonhei durante tanto tempo. Noemi foi uma outra mulher que não entendeu nada dos planos de Deus. Porque Deus permitiu a morte de seu marido e de seus 2 filhos. Perder uma pessoa na família já não é muito simples. Aqueles que perderam familiares recentemente sabem o quanto essa dor rasga o peito. Agora imagine só perder um marido e 2 filhos numa pancada só, num período bem curto de tempo. Essa mulher se sentiu completamente devastada. E então disse: o Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. A única explicação é essa. Deus está jogando no time adversário. Deus decidiu me complicar, Deus decidiu acabar com a minha paz, Deus não está
trabalhando ao meu favor. E por último, cito aqui Davi, um homem que não entendeu uma coisa muito interessante. Ele não entendeu a generosidade de Deus para com ele, porque ele era um sujeito tão complicado, um sujeito que fazia tanta besteira, que dava tanta cabeçada na parede por conta das suas atitudes erradas, por conta das suas posturas intempestivas. E ele disse diante do Senhor: quem sou eu? Quem sou eu, ó soberano Senhor? O que é a minha família para que me trouxesses a esse ponto? E esse é um outro questionamento que poucos de nós fazemos, né? Normalmente a gente questiona Deus e o entendimento dos planos dele quando os planos dele não nos favorecem. Mas quantos aqui honestamente já se constrangeram por não compreender a insistência de Deus em nos amar? Porque dá uma olhada para a sua história, dá uma olhada para a sua vida e reconheça com sinceridade, não era para você estar num lugar bem mais distante do que esse. Nesse momento da sua vida, por conta das suas decisões, por conta de algumas das suas escolhas, não era para você estar bem mais longe de Deus do que dentro de uma comunidade cristã, ouvindo uma reflexão acerca da palavra dele? E por que é que você está aqui? Você consegue entender isso? Você consegue explicar esse negócio? E os planos que Deus usou, as maneiras que Deus usou para te trazer para cá, para o centro da vontade dele, onde você pudesse estar exposto mais uma vez ao amor e à graça dele. Isaías 55, 8 e 9, texto da Nova Versão Internacional, procura explicar um pouco essa história a respeito da nossa incompreensão dos planos de Deus. O texto diz assim: pois os meus pensamentos, os pensamentos de Deus, não são os pensamentos de vocês, homens, nem os seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O nosso Deus é muito maior. O seu olhar é muito mais abrangente, muito mais profundo do que tudo quanto nós conseguimos ver, tocar e enxergar. E nós precisamos assimilar essa limitação da nossa condição humana. Diante dele, não podemos compreender completamente os seus caminhos. Eles são muito mais altos do que os nossos. Porém, quando as coisas pegam dentro de casa, no trabalho, na relação com alguns amigos, a decepção surge, é quase que incontrolável a vontade de gritar, colocando para fora a nossa indignação. Foi exatamente isso que fez um sujeito chamado Bruce, personagem de um filme que você conhece muito bem, interpretado por um ator que você conhece muito bem, e que nesta cena revela exatamente um pouquinho daquilo que a gente está tentando explicar aqui. Preste atenção. Graças a Deus que está... Ah, é Deus! Vamos agradecer a Deus, né? Porque suas bênçãos estão chovendo sobre mim. Peraí, isso não é chuva! Bruce, por favor, não faça isso. Sabe que tudo o que acontece tem uma razão. Que eu não preciso. Isso é um clichê. Isso não serve pra mim. Mas olha o pássaro na mão que nós voando. Eu não tenho pássaro, eu não tenho mão. Deus levou meu pássaro em minha mão. Tá, entendi. Então Deus está te perseguindo, é o que está dizendo? Não, ele está me ignorando completamente. Ele está muito ocupado dando pro Evan tudo que ele quer. Ah, que ótimo, Sam. Mas errou o alvo. O poste é aqui! Não briga com ele, a culpa não é do cachorro. Não, a culpa é de Deus. Ele controla mal o Sam. Tá legal, já chega. Quer parar de se fazer de mártir? Eu não tô sendo um mártir. Eu sou uma vítima. Deus é um garoto malvado sentado perto de um formigueiro com uma lupa e eu sou a formiga. Ele podia consertar minha vida em 5 minutos se quisesse. Mas ele prefere queimar as minhas anteninhas e me ver contorcer. Tudo bem, querido, eu sei que está zangado. É totalmente compreensível que o Evan fez é cruel e errado.
Mas hoje podia ter sido muito pior. Tô feliz que esteja bem. Como é que é? Eu não tô bem, não. Eu não tô feliz. Eu não tô feliz com um emprego medíocre. Eu não tô feliz com um apartamento medíocre. Eu não tô feliz com uma vida medíocre. Então é isso que acha que temos? Uma vida medíocre? Não tem nada a ver com você. Comigo? Como poderia ter a ver comigo? É com você. Sempre é com você. Perfeito. Perfeito. Eu quero o pior dia da minha vida com uma porção extra de culpa, por favor. O Salmo de número 73 é, na verdade, uma grande expressão de indignação por parte de alguém que não compreendia ao certo os planos de Deus. Eu quero ler com vocês esse salmo e mergulhar nele para que a gente possa aprender com o que o Senhor tem a nos dizer. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens, por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para comigo, minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. O que a gente tem nesse salmo, salmo de número 73, é a indignação de alguém que percebeu que Deus estava abençoando mais um ímpio,
que Deus estava abençoando mais uma pessoa que não amava o Senhor do que a ele mesmo. Enquanto ele só tinha olhos para aquilo que o Senhor estava fazendo a ele, tudo estava bem. Enquanto ele se contentava com os presentes de Deus, com as oportunidades de Deus, estava tudo bem. Mas quando ele colocou os seus olhos no outro e começou a comparar as bênçãos que Deus estava dando ao outro, em detrimento daquilo que ele queria para si, então as coisas começaram a complicar na sua vida. Compreendendo um pouquinho mais a temática do Salmo 73, tudo começa com uma declaração, e a declaração é: Deus é bom. Essa é a tese que vai estar em jogo em todo o Salmo. Deus é bom, diz o salmista, e em condições de temperatura e pressão normais, é exatamente nisso que ele acredita. Certamente Deus é bom para Israel, é bom para o seu povo, para os puros de coração. Mas então surge uma revelação. Eu quase perdi a fé nisso, no fato de Deus ser bom, no fato de Deus ter um caráter inabalável. Perceba o versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorregarei. E uma confissão: pois tive inveja da prosperidade dos ímpios, tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eu acredito que muito da incompreensão que ele vivenciou no passado é um pouco da incompreensão que a gente vivencia no presente também. Às vezes a gente critica os planos de Deus não é porque as coisas não estejam bem com a gente, mas porque a gente começa a se pegar naquilo que Deus tem feito aos outros. Quando Deus abençoa um inimigo da gente, de uma maneira mais abundante do que a nós, isso nos machuca, isso nos fere, isso deixa a gente com uma dor de cotovelo terrível, e então a gente começa a questionar o Senhor, a gente começa a brigar com Deus, e a gente cria uma tempestade em copo d'água, sem levarmos em conta o fato de que estamos nessa tempestade e que podemos, no meio disso tudo, sucumbir. O que a inveja produziu no coração do salmista enquanto ele se permitia conduzir por essa inveja? Em primeiro lugar, uma visão exagerada das vantagens do outro. Percebam, a inveja, quando toma conta do coração da gente, deturpa a maneira como nós lemos tudo ao nosso redor. E esse homem começou a exagerar nas vantagens que ele via no outro. Versículos 4 e 5, olha que interessante. Eles não passam por sofrimento. Aqueles a quem Deus tem abençoado mais do que a mim, não passam por sofrimento. Não. Às vezes a gente se queixa de algumas pessoas e a gente diz cada absurdo sobre eles, né? Eles não sofrem. Minha sogra não sofre, Renato. Minha cunhada não sofre, o meu patrão pega no meu pé, puxa meu tapete, acaba com a minha tranquilidade. Ele não sofre, ele não tem problema. Não. Como assim não sofre? Como assim não passa por problema? Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável, como se todas as pessoas que fossem mais abençoadas por Deus, naquilo que eu gostaria de receber dele, fossem pessoas saudáveis assim, né? E fossem saudáveis com a maior facilidade do mundo, como se saúde não requisesse exercício, não requisesse cuidado com a saúde. Eles são fortes, estão livres dos fardos de todos. Que exagero! Que exagero! Não, eles não têm peso algum. A vida deles é fácil, tudo dá certo sem o menor esforço. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Sério? Sério, salmista, que você acredita nisso?
E você não consegue perceber que é a inveja que está tomando conta do teu coração e está detonando a sua mente e que está fazendo você enxergar o que não existe e o que não é possível existir na vida de alguém. A inveja também produziu no coração do salmista uma visão exagerada dos defeitos do outro. Primeiro, ele exagerou nas vantagens do outro e agora nos defeitos do outro também. Por isso o orgulho lhes serve de colar. Eles têm prazer em ser quem eles são e em me irritar. E eles se vestem de violência. A alegria deles é me importunar. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Uma espécie de vilão das histórias em quadrinho, né? Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Se você fechasse os olhos e lesse essa descrição, você desenharia sem margem de dúvida o capeta, com um rabo bem comprido, um tridente nas mãos, porque aquele de quem a gente tem inveja, tem sempre da nossa parte os seus defeitos aguçados. A inveja também produziu uma visão exagerada das glórias do outro. Exagerou as vantagens, os defeitos e também as glórias deles. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Todo mundo para ouvi-los. Todo mundo para ver o que eles têm a dizer, os seus conselhos, as suas palavras. Todo mundo, todo o seu povo. Perceba o quanto a inveja, muitas vezes, detona a nossa vida, compromete a nossa relação com as pessoas que estão ao nosso redor e mais, alimenta a incompreensão que temos com relação aos planos de Deus. O que a inveja rouba daqueles que se permitem engolir por ela? Em primeiro lugar, a saúde emocional. Quando o meu coração estava amargurado, diz o salmista. Amargura é algo que nos arrebenta. É algo que tem feito muita gente não conseguir sorrir mais. O brilho do olhar de muita gente já foi embora por conta dessas mágoas guardadas no coração, as 7 chaves. Quais são as amarguras que te aprisionam? Quais são as lembranças do passado que não permitem você avançar mais? A amargura com relação aos pais, ao amor que nós gostaríamos de ter recebido deles e não recebemos, de alguns dos nossos amigos, de quem a gente esperava atenção, cumplicidade, e a gente não recebeu, de alguns dos nossos professores que sempre privilegiaram outros em detrimento da gente, e com essas histórias repetidas de amargura, de sofrimento, muitos de nós vivemos com uma âncora lançada no fundo do mar, e a gente não avança mais, não avança nos negócios, não avança na família, não avança nas relações afetivas. A gente precisa lidar com essa inveja, do contrário, a gente sofre com a saúde emocional. Saúde física também é afetada, segundo esse salmo. E no íntimo eu senti a inveja, e sinto picadas nos meus rins. A inveja, sendo colocada em paralelo nesse verso da poesia hebraica, com um problema físico, picadas nos rins. Tem gente que adoece fisicamente por conta da inveja. Briga com Deus por não entender o que está acontecendo e começa a sofrer nos rins, no estômago, não consegue dormir, não consegue viver de maneira livre e com saúde.
A saúde mental também é afetada, segundo o Salmo 73. Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Tem gente que perde completamente o bom senso. Quando eu não recebo de Deus o que eu queria, quando Deus faz o que eu não aceito, então isso mexe comigo. Isso bagunça o meu interior. E eu começo a agir como um animal irracional. Só eu já tive essa experiência de me comportar dessa forma, ou você também? Em algum momento da sua explosão da sua ira, você já teve aquela sensação de, meu Deus, tomara que alguém não esteja filmando isso aqui. Não sei quantos de vocês se lembram de um filme que falava a respeito de um sujeito que sempre olhava para si mesmo como alguém tolerante, comportado e que tratava os outros com muita cortesia. Tratamento de choque. Mas no final do filme, ele descobre algumas gravações onde ele estava sendo filmado. E então ele começou a recordar, através daqueles filmes, a fúria dele. Você já ponderou no fato de que talvez você não esteja conversando com a sua esposa da maneira como você acredita que esteja conversando? Que talvez a dica dela sobre o fato de você estar sendo rude, de estar gritando de maneira desmedida, ser de fato a realidade do que está acontecendo. Você já considerou essa possibilidade? Muitos de nós, tomados pela inveja, tomados pelo sentimento de que Deus não deveria estar fazendo comigo o que Ele está fazendo, temos agido dessa forma, temos perdido as estribeiras e temos feito sofrer aquelas pessoas que a gente diz que ama e estão perto da gente. A saúde espiritual também foi embora do salmista. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido. Perceba o que ele está dizendo. Foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Eu deveria ter feito o que o meu coração mandou. Eu deveria ter dito o que eu quisesse dizer. Eu deveria ter sido mais duro, mais rude, mais violento, reagindo como um animal, porque não me valeu de nada o fato de fazer essas coisas e ser menos abençoado por Deus do que um ímpio. A pergunta que fica para a gente é a seguinte: nós obedecemos a Deus e vivemos uma vida reta diante dEle para usar isso como moeda de troca? Muita gente sim. Muita gente só se relaciona com Deus em justiça, em bom comportamento, em ética, porque acredita que essa é uma moeda válida para então ter as bênçãos de Deus. Olha, se você tem nutrido isso no seu coração, rasgue fora essa maneira de compreender a relação com o Senhor, porque isso não existe. Deus não nos abençoa mais, nem deixa de nos abençoar por conta da nossa regularidade na obediência a Ele. O que Deus nos dá é fruto da graça dEle, do amor dEle, da misericórdia dEle, da generosidade dEle. E o que eu faço por Deus, com a minha ética, com a minha postura, com a minha transformação de vida, de igual forma, deve ser algo fruto do meu amor, da minha vontade de corresponder ao Deus que me ama e de fazer sorrir aquele que tem sido tão bondoso comigo ao longo da minha vida. Como lidar com a incompreensão acerca dos caminhos de Deus? A primeira dica que nós temos nesse texto é: refreie sua língua.
se você não compreende o que Deus está fazendo em determinadas áreas da sua vida, ao invés de sair por aí falando mal de Deus, dos planos de Deus e do quanto Ele é injusto para com você, refreie a sua língua. Se eu tivesse dito, falarei como eles, diz o salmista, teria traído os teus filhos. Quando a gente diz o que não deveria dizer no meio do calor de algumas indignações nossas, a gente leva para o ralo pessoas mais imaturas que a gente. Você é pai de família e você tem nutrido essa coisa de eu não entendo o que Deus está fazendo com a minha família. Por favor, dê vazão a esse sentimento conversando com pessoas maduras na fé a respeito do assunto. Dê vazão a esses pensamentos, indo para dentro do seu quarto e conversando com Deus abertamente. Deus, eu não entendo, eu não consigo acreditar que essa é a melhor decisão da sua parte. Mas não faça isso perto dos seus filhos. Uma palavra torta da sua parte a respeito de Deus pode acabar de vez com o ânimo de espiritualidade no coração dos teus filhos. Cuidado para não fazer isso diante de alguns amigos que o tempo todo questionam a sua fé. Seja sábio para lidar com as suas crises de relacionamento com o Senhor. Seja sábio, refreie a sua língua. Segunda dica que o texto nos dá, reconheça os seus limites. A gente precisa reconhecer. Nós temos limites. Deus é Deus em todas as situações e nós, seres humanos. Os caminhos dele são altos, a visão dele acerca das coisas é muito abrangente e a nossa não. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. É difícil demais para mim, é difícil demais para você. Tem coisas que a gente simplesmente não vai entender. O livro de Jó na Bíblia é um livro excepcional. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de ler esse livro numa tacada só, mas conta a história de um sujeito muito rico, sábio, com uma família maravilhosa. Sabe aquela família linda que você gosta de tirar uma foto, guardar, cartão postal? Família cartão postal. Deus então foi permitindo que Jó perdesse os seus queridos, que Jó perdesse o seu dinheiro, a sua condição, e ele então foi tomado de uma só ferida, da cabeça aos pés. Isso acontece nos 2 primeiros capítulos de Jó. E depois o que a gente tem é desabafo. Desabafo de alguém que olha para cima e diz, eu não entendo, eu não posso concordar com isso, Senhor. E depois entram alguns amigos de Jó que ajudam a questionar Deus, questionam a integridade também de Jó ao longo da sua vida, como se tudo que ele estivesse sofrendo fosse fruto de uma postura de pecado. É uma bagunça só o livro. E quando Deus entra na história, logo no finalzinho dessa linda novela, o que a gente tem é, ao invés de uma resposta acerca dos porquês, um belo de um bate-papo onde Deus diz assim, Jó, senta nessa banqueta aqui, porque eu tenho algumas perguntas para fazer para você, Jó. Aonde você estava quando eu firmei toda a terra? Aonde você estava, Jó, quando eu alimentei os animais no campo? Aonde você estava quando eu firmei nos céus as estrelas? Aonde você estava? E por capítulos e capítulos, quem faz perguntas é o Senhor. Depois de todas aquelas perguntas, Jó é tomado por um sentimento enorme de fragilidade. E ele se lembra do quanto ele é humano, do quanto ele é limitado, e do quanto Deus sabe mais do que ele.
No final do livro, a conclusão: eu conhecia ao Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Deus é grande, os planos dele são mais altos do que os meus, e eu sou pequeno. Devo me aproximar e me aconchegar, como uma criança desmamada, nos braços do Senhor, nos braços daquele que me ama. Como lidar com a incompreensão acerca dos caminhos de Deus? Em terceiro e último lugar, retorne para Deus. Retorne para Deus. O meu coração vivia confuso, é o que o salmista dizia no texto. Até que entrei no santuário de Deus. Eu não entendo os planos dele, eu não entendo alguns porquês, mas quando ele entra no santuário, as respostas não vêm. Mas a paz volta para o coração dele. Isso significa o seguinte: a gente está conversando hoje sobre o Deus que a gente não consegue compreender. E no final dessa mensagem, o meu objetivo não é que você entenda o Senhor. Porque a gente vai sair daqui sem compreendê-lo. Mas vai ter paz no coração da gente. Porque a gente relembrou que a gente é pequeno, frágil e limitado. E Ele é o Senhor, alto e poderoso, que cuida da gente com muito amor. O que aconteceu quando o salmista entrou na presença do Senhor no santuário? Algumas coisas belíssimas. Em primeiro lugar, ele descobriu que o fim dos ímpios é a destruição. O fim daqueles a quem ele invejava não era o fim que ele imaginava. E então compreendia o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Está invejando quem? Você anda invejando quem? Os corruptos de Brasília, que hoje vivem uma realidade de fortuna e de riqueza, e riem da justiça, invejá-los por quê? No fim, eles perecerão. Está invejando quem? Os corruptos de Sorocaba, que não pagam os mesmos impostos que você, que não sofrem nos negócios, como você que tem tentado viver uma maneira correta e agradável aos olhos do Senhor. Não inveja não, porque o fim deles é a destruição. Eles perecerão. A melhor maneira de ilustrar isso é lembrando o que acontece com uma estrela cadente. A estrela cadente chama a atenção de todo mundo. Quando ela passa, os amantes olham para cima, tiram fotos, se beijam, fazem promessas. Mas pouca gente se dá conta do fato de que uma estrela cadente é uma estrela em rota de colisão. É um meteorito que está caindo e está a ponto de morrer. Ao invés de invejar, lembre-se, é a estrela cadente. É a estrela cadente. O que o salmista descobre na presença do Senhor? Em segundo lugar, que Ele em tudo nos sustenta. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustém.
Para de olhar com inveja para os outros e lembre-se do fato de que as suas necessidades e as minhas necessidades são sempre supridas por Deus. Os nossos caprichos não são supridos pelo Senhor e a gente não tem o direito de esperar dele a realização dos nossos caprichos, mas necessidade é negócio do Senhor. Não vai faltar pão, não vai faltar roupa, não vai faltar o que é fundamental. Tem faltado? Não vai faltar. Em terceiro lugar, que o seu conselho nos guia. Tu me diriges com o teu conselho. Pessoas que abandonam o Senhor e vivem nos seus próprios caminhos estão por sua própria condição. Eles guiam a sua própria vida e por isso mesmo, mais cedo ou mais tarde, são destruídos. A gente não. Lembre-se disso, se você tem ouvido a voz do Senhor e vivido de acordo com as orientações dEle, no fim as coisas vão dar bem e vão dar certo. Porque a orientação dEle nunca falha. Para isso Ele nos deu a sua palavra, que segundo o Salmo 119, verso 105, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Em quarto lugar, que o fim do justo será honrado. Se o fim dos ímpios é a destruição, o fim dos justos é o contrário. E depois me receberás com honra. Tem gente que se apressa no presente para ganhar glória, popularidade e influência já, custe o que custar. Pagando o preço que for, mas o fim vai ser a destruição, enquanto outros vivem uma vida de humildade, vivem uma vida de mansidão, vivem uma vida de resignação, e no tempo certo vão provar da honra. Essa honra será muito melhor, muito mais intensa e muito mais gratificante, acredite nisso, do que o brilho de qualquer rojão soltado aqui na história, por parte daqueles que não amam o Senhor e não vivem de acordo com a sua vontade. O salmista também descobre na presença de Deus que não há ninguém mais a quem recorrer, a quem tenho eu nos céus, a não ser a Ti. Nós temos um Deus em quem a gente pode confiar. A quem recorrer no momento da angústia? Você não consegue entender a sua situação, o seu momento, seja na sua vida afetiva, profissional, relacional, não consegue? Clame ao Senhor. Coloque a sua necessidade diante dEle e Ele vai ouvi-lo. E no tempo certo vai manifestar a vontade dEle. Creia nisso, Ele tem feito isso com muito amor na vida daqueles que o servem. Do contrário, nós não estaríamos aqui hoje. Se Deus não fosse um Deus zeloso ao longo da história, ninguém continuaria se prostrando diante dele, mas nós só estamos aqui porque os nossos pais provaram isso, a bondade do Senhor, a misericórdia dele, e porque nós também temos provado, e se temos provado aqui e agora, vamos provar também nos próximos dias e anos que virão. O salmista também descobre na presença de Deus que é preciso redefinir os nossos valores. Às vezes eu não entendo Deus e vivo incompreendido com Deus porque o problema não é o Senhor. O problema são os nossos valores. Eu chamo de bênção e de presente aquilo que Deus olha e diz assim: sério? É isso mesmo que você quer? Você já se deu conta de que tem algumas coisas que Deus concedeu a você, como por exemplo saúde, bons e profundos amigos, uma comunidade cristã como essa, muitas outras bênçãos, que às vezes a gente acaba não valorizando, a gente deixa passar, e deixa passar porque a gente é drenado por outros valores.
coisas que a cultura valoriza, mas que, no final das contas, não vai valer a pena. O salmista também descobre, na presença de Deus, que quando fraquejamos, Ele é fiel. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Você não está entendendo o que está passando. Você está se sentindo fraco, os teus joelhos estão começando a prostrar. E aí vem uma palavra como essa para você: não vai faltar a minha força, não vai faltar o meu poder, mantenha-se firme. O Senhor se preocupa conosco, e Ele tem derramado sobre nós a sua graça, o seu poder. E por último, o salmista descobre, na presença de Deus, que Ele é bom. Certamente, Deus é bom. Termina o salmo e ele continua não entendendo alguns porquês, algumas razões, alguns caminhos. Mas a tese levantada no primeiro versículo continua sendo a que vale ser sustentada. Deus é bom para os seus. Deus é bom para os seus. Deus é bom para os puros de coração. Concluindo, gente, caso não esteja entendendo os planos de Deus para determinadas áreas da sua vida, lembre-se de que por isso já passaram muitas outras pessoas de Deus na história. As pessoas que estão sentadas do seu lado já passaram ou estão passando por isso. Eu que estou conversando com vocês, vez ou outra me pego não compreendendo os caminhos de Deus, os planos dele, e às vezes até tenho algumas ideias que eu considero serem melhores do que as dele. E às vezes eu tenho até coragem de dizer isso para ele. E quando eu termino de dizer, a ficha cai, e aí eu dou risada de mim mesmo. Bobo, ingênuo, tolo. O Senhor é mais alto. O Senhor é mais alto e Ele sabe o que está fazendo. Os planos dele não podem ser frustrados em momento algum. Em meio às suas incompreensões, tome os devidos cuidados para não sufocar a fé de gente mais imatura que você. E trate suas dores aos pés de Jesus. Trate suas dores aos pés daquele que sabe o que é sofrer. Porque o nosso Deus não apenas fica nos céus, sendo incompreendido na terra, mas segundo nos conta os evangelhos bíblicos, Deus pôs os pés na história, sofreu como a gente, e em muitos momentos da sua própria vida sentiu o mesmo senso de incompreensão. Diante da morte de um amigo, Jesus chora. Diante da traição de outros, ele se afasta e começa a sofrer, a ponto de ver próprio sangue sendo vertido pelos poros da sua pele. Na cruz, pouco antes de ter a sua vida ceifada, ele ora dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E com isso, ele demonstrou compreender a nossa dor. E mais do que isso, ele morreu sentindo a nossa dor, para que então a maior das dores fosse resolvida no nosso interior, a dor da distância do Senhor. Quando os nossos pecados foram pagos na cruz,
imediatamente nós fomos reconectados com Deus e podemos ter acesso àquele que é mais alto do que a gente, que sabe mais do que a gente e que tem poder para nos sustentar quando a gente não entende absolutamente nada do que anda acontecendo com a nossa vida. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, muitas vezes a gente não consegue entender os teus planos, nem os teus caminhos. Mas nós reconhecemos que tu és grande, poderoso e nunca perde o controle da história. Reconhecemos também que o Senhor é amor e o teu caráter é inabalável. Continua cuidando da minha vida, da minha família, Senhor. Continua cuidando da vida dos meus irmãos aqui presentes e da família deles também. E quando a incompreensão tomar conta do nosso coração, que o Senhor faça nascer em nós a confiança no Senhor. Em nome e por amor de Cristo é que oramos. Amém.